Deputada Benedita da Silva fala pela liderança do PT, com tempo de 9 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, gostaria de poder, neste momento, falar a esta casa e espero ser ouvida por aqueles que têm tido um comportamento dentro da democracia brasileira, ouvir os contraditórios e ouvir aquilo que não é o seu pensamento, porque esse exercício eu tenho tido nesta casa. O respeito ao orador na tribuna, à oradora na tribuna, entendendo de que este é o grande momento em que nós exercemos a nossa função nesta casa, de falarmos, de pensarmos, e está aí o princípio da liberdade e faz parte da democracia. Portanto, senhor presidente, eu quero aqui ler de um grande jornalista, um texto precioso, que é de Gabriel Prioli. Ele diz o seguinte: encerra-se nesta data o período de plenitude democrática, inaugurado no país em 5 de outubro de 1988, com a promulgação da Constituição Cidadã, ora revogada pelo impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Inicia-se um regime plutocrático de completa incerteza política e jurídica, em que as garantias constitucionais e legais são exercidas seletivamente em exclusivo benefício dos donos do poder e em prejuízo de tudo que representar as forças populares. Fica estabelecido que o novo regime exercerá o poder pela farsa e que as eleições serão mero exercício de manutenção das aparências, tendo seu resultado respeitado apenas se ele coincidir com o interesse do poder dominante. Determina-se, em decorrência, que toda vez que a esquerda política estiver em condições de conquistar o poder pelo voto, seus candidatos serão perseguidos até que sejam inabilitados. Caso não se obtenha por meios persecutórios a sua retirada do páreo e eles venham a ganhar a disputa, o pleito não será reconhecido e um imediato processo de impedimento será iniciado. Revoga-se desde já qualquer objeção da Justiça ao disposto nesse edito, na hipótese remota de que seja apresentada. Permanecerão os tribunais na completa omissão de suas responsabilidades, que será devidamente recompensada com régia remuneração e infinitas prebendas. Que Deus tenha misericórdia desta nação, que possa ensiná-la a viver doravante, assim dividida, conflagrada e nutrida de ódios. Brasília, aos 11 dias do mês de maio do ano da graça de 2016, início de uma nova era de efetiva ordem e progresso no Brasil, ou apenas ordem, quando não for possível o progresso. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nós estamos assistindo, estarrecido, como pode se perpetuar uma ideia que inicia nesta casa e agora se completará no Senado Federal brasileiro. Por aqueles que foram às ruas, por aqueles que foram às urnas para votar na presidenta Dilma, a presidenta do Brasil. Não querem ouvir a palavra golpe, ficam arrepiados, ressentidos com essa palavra. Mas quem acompanhou todo o processo de ditadura nesse Brasil e o golpe de 64, temos que acreditar, temos que ver, é a história que escreve isto, é a história que nos faz lembrar que agora, após 64, este é um outro golpe institucional que se está dando à democracia, à Constituição brasileira, ao povo brasileiro. Milhares deles estão nas ruas nesse momento, estão nas ruas de verde, de amarelo, de azul e branco. Eu já disse isso, porque não são apenas os vermelhos que representam pura e simplesmente essas cores do Brasil, do sangue vivo derramado por muitos e muitos para defender essa nação brasileira.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, às vezes a gente assiste aqui um olhar, uma chacota, quando nós falamos de que é importante que a sociedade brasileira, que já se levanta contra isto, saber que nós estamos aqui, na verdade, já votamos nessa casa e no Senado Federal, é um golpe a presidenta Dilma Rousseff, aquela que tem levantado a sua bandeira da democracia, da inclusão, do desenvolvimento, aquela que tem respeitado homens e mulheres de qualquer segmento, no entanto, recebe um maltrato naquilo que nós compreendemos como seja um exercício de autoridade em que nós devemos reverenciá-la como aquela que nos representa pelo Brasil afora e internacionalmente. Mas nós estamos assistindo, e esse texto precioso que acabei de ler, ele diz para nós que é para que nós não possamos ter nenhum recuo, para que nós não tenhamos nenhum sentimento de fracasso, para que nós não tenhamos nenhuma tristeza ou depressão, para que nós lutemos, porque a luta começa hoje, a luta começa agora, e é uma luta de milhares e milhares de homens e mulheres que estão nas ruas para defender este Brasil brasileiro, esse Brasil que nós sabemos mudou, apesar de alguns aqui que nunca precisaram, evidentemente, de políticas públicas para suas vidas e dos seus familiares, porque já nasceram no berço dourado e hoje não sabem, evidentemente, reconhecer aqueles que puderam avançar e serem incluídos nessa pátria brasileira. Dói-nos saber de que neste momento nós estamos pactuando, nós não, os golpistas estão pactuando com aquilo que nós consideramos ser mais importante. Esta minha manifestação nessa tarde, ela tem um grande propósito. É um propósito de falar à nação brasileira que nesta casa ainda tem homens e mulheres que não são extensão de nenhum outro partido, mas que têm uma concepção partidária, uma concepção de direito, uma concepção de que este país não pode e não deverá recuar diante de mais um golpe, porque este país sabe responder aos golpes. Aqui nós temos ouvido, tchau querida, no maior desrespeito, em depreciação, mas tchau querida, tchau cultura, tchau cotas, tchau índios, tchau Reúne, tchau Instituto Federais, tchau FIES, tchau Bolsa Família, tchau Banco do Brasil, tchau Caixa Econômica, tchau Pressal, tchau Petrobras, tchau agricultura familiar, tchau mais médicos, tchau universidades federais, tchau distribuição de renda, tchau movimentos sociais, tchau Minha Casa Minha Vida, tchau a CLT, tchau aposentadoria, tchau Nordeste, tchau pobres, tchau senhora democracia, que está sendo violentada neste momento. Senhor presidente, senhoras e senhores, eu quero crer que Deus tem nos permitido ter vez e ter voz para poder ainda nesta caminhada continuar dizendo que ainda existe uma esperança batendo em nossa porta, salvando uma fé quase morta na ressurreição do amor por essa pátria, dessa pátria querida. Haveremos de ter nesse país um momento de justiça, haveremos de ter nesse país um momento em que todos poderão dizer: não existe mais fome, miséria, desemprego, e isso só pode ser construído numa democracia, jamais poderá ser construído por um partido, ou jamais poderá ser construído por uma tendência. Adeus também hipocrisia, adeus também, senhor presidente, concluo, adeus hipocrisia,
A Deus também, Silvério dos Reis, que tem conspirado contra este país, não apenas contra o Estado Democrático de Direito, mas conspirado diante da mesa daqueles que têm que se curvar para entregarem a preciosidade brasileira. Muito obrigada, senhor presidente. Eu peço, neste meu pronunciamento, na íntegra, o seu registro, divulgação na Voz do Brasil, nos meios de comunicações desta casa. Muito obrigada.